Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez estamos juntos, preparados para estudar a Palavra de Deus por meio da lição da Escola Sabatina. Vamos ao estudo de hoje, egoísmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o egoísmo é algo terrível, né? O egoísmo é a arte de pensar somente em si. Ela vem daquele pronome grego, ego. Ego é o primeiro pronome do singular na língua grega. Significa eu. Então, o egoísta é aquele que se coloca em primeiro lugar. E é um terrível sentimento e nos afasta não somente de Deus, viu? O egoísmo nos afasta também das pessoas que nós amamos. Nós frustramos as pessoas por conta do egoísmo. Se você colocar duas crianças, por exemplo, um do lado da outra, criança com muito pouca idade, e coloca um único brinquedo que ambas desejam, você vai perceber aí o egoísmo de maneira muito natural. Aliás, inclusive aqui a lição nos coloca que para a maioria das pessoas o egoísmo é tão natural como o ato de respirar. Nós precisamos lutar contra esse sentimento. Vamos ao texto bíblico de hoje para a gente entender como que vencemos e qual a orientação de Deus para nós podermos vencer nesse ato aí. Lucas capítulo 12 e a partir do versículo 13 nos diz assim, o seguinte: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O pedido que aquele homem fez a Jesus foi muito claro. Eu preciso de alguém como meu juiz, como meu árbitro, para definir ou para determinar que o meu irmão reparta a herança que eu tenho direito. Ali havia uma clara disputa de dois irmãos por conta de um bem material. E você sabe que por conta disso, as famílias se racham, as famílias se tornam inimigas. Membros da própria família passam a ser inimigos justamente por conta disso. É claro que o que está na raiz aqui, o que está por detrás da cena é o egoísmo. Aquele que não quis repartir com seu irmão a herança, ele pensava somente em si, porque desejava todos os bens para si. Jesus recusou ser árbitro naquela questão e trouxe aqui um princípio de vida muito importante. Tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Cuide com essas coisas. A avareza é a materialização do egoísmo, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aí, a partir de então, Jesus conta uma parábola. E essa parábola é interessante, porque um grande agricultor teve abundância na sua colheita. Porém, os seus celeiros não puderam suportar tamanha abundância. E ele pensou, o que eu vou fazer? Já sei. Eu vou destruir os meus celeiros e vou reconstruí-los maiores. Assim eu vou ter como guardar os meus bens para muito tempo e eu vou descansar, eu vou relaxar, porque eu tenho bastante coisa para desfrutar durante muito tempo. O Senhor Jesus encerra essa parábola dizendo no verso 20 do capítulo 12 de Lucas o seguinte: Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha aí que coisa interessante, tá vendo? Para quem será? Se Deus te pedir a tua alma, o que você tem preparado? E aí o Senhor Jesus conclui dizendo no verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Bom, há algum problema em você se preparar para o futuro, em você poupar dinheiro, guardar recursos para que você não tenha problema no futuro? Não há nenhum recurso nisso. O problema aqui não é o planejamento. O planejamento é incentivado, inclusive, pelo próprio Jesus. Mas essa parábola foi contada no contexto do pedido daquele irmão. Senhor, peça para que o meu irmão reparta comigo a herança. Ou seja, eles queriam que Jesus fosse o árbitro para resolver um problema de egoísmo. Aí Jesus conta essa parábola nesse contexto. Isso quer dizer que aquele homem, esse fazendeiro que recolheu muitos grãos,
teve abundância na sua colheita, ele pensava somente em si, somente em seu bem-estar. Ele era tremendamente egoísta e por isso o Senhor Jesus lhe perguntou: se Deus te pedisse a sua alma hoje, o que tens preparado para quem será? Ao encerrar essa parábola, o Senhor Jesus nos dá o segredo. Assim será para aqueles que é rico para esse mundo, mas não é rico para com Deus. Amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, minha amiga, deixa eu dizer uma coisa para você, de coração. Esse é um problema que todos nós vivemos, viu? Nós enfrentamos e precisamos continuar enfrentando esse mal que há dentro do nosso coração. Não há quem diga que não é egoísta, todos nós somos. Mais cedo ou mais tarde iremos nos flagrar em algum ato de egoísmo. E Deus quer que a gente vença isso. Não há condição de ser feliz pensando somente em si. E qual é a maneira, o que a Bíblia nos ensina para vencermos esse mal terrível que nos acompanha todos os dias? Paulo, ele nos dá o segredo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nos diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Aqui está o grande segredo, meu amigo, minha amiga. É você se assemelhar a Jesus. Porque, pensa bem, o problema era nosso. Nós que pecamos. O Senhor Jesus estava lá bem confortável no seu palácio de marfim. Eu não sei se é de marfim, mas é um palácio extraordinário. Ele estava lá sentado no seu trono, mas ele viu a nossa miséria e viu a condenação que estava pairada sobre a humanidade. E ele, esvaziando de si mesmo, veio e tomou a forma de servo para morrer em nosso lugar. Em outras palavras, se você quer vencer o egoísmo definitivamente na sua vida, comece a olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Veja as necessidades dessas pessoas e tente, de alguma maneira, ajudá-las em suas necessidades. Isso ajuda a quebrar o que há de mal dentro de nós, que é o egoísmo. Se você assim o fizer, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, viu? Pense nisso nesse dia e saia para as suas atividades com esse pensamento no seu coração. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Pai Celestial, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por mais um dia de vida e por termos a oportunidade que, através da sua palavra, o Senhor nos instruir a vencer esse mal que há dentro de nós, que é o egoísmo. Nos ajude sempre, Senhor, levanta-nos, nos faça fortes e vitoriosos contra esse sentimento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Aproveite bem o seu dia. Espero você ansiosamente amanhã.